Para você. Fala, Tomazão, aquele abraço para você. Muita chuva na cidade, né, meu irmão? É isso. O Roger, inclusive, já até falou sobre isso, que o Paysandu, Tomazão, vai contratar de 2 a 3 nesse janelão aí do tamanho da Amazônia. Então, mas aí, tem que ser aquelas 3 contratações pontuais. Tem que ir, não é preciso pressa, até porque ela vai ter um tempo bem considerado aí. Então, o Paysandu, que já deve estar analisando alguns nomes, a análise de mercado também está analisando com o Frontini e o Claudinei. Eu acho que com muita calma o Paysandu vai trazer sim essas 3 peças. Eu acho, tô deduzindo que seja mais um meia, um lateral ou 2 laterais, ou até mesmo um lateral e mais um atacante com a saída do Borazzi. Mais ou menos isso, porque pontualmente o Paysandu perdeu alguns jogadores e precisa repor. Agora, também nessa janela que foi agora aberta, em junho, como disse o Guerreiro, uma clarabóia e o balancinho, né, Castilho? O Dinho, a maioria desses jogadores corresponderam, cara. Então, é muito difícil você contratar 10 jogadores e todos os 10 praticamente responderem aquela expectativa positiva, né? Por exemplo, Tomaso, no jogo de segunda-feira passada, dos 11 que entraram, 6 titulares foram dessa remessa. Dessa leva, né? Chegou, dessa leva aí de 10 que foram contratados. Castilho, é muito difícil, né? Você contratar 10 jogadores e ter um aproveitamento assim. Ele falou 6 aí, mas a gente pode chamar até de 80%, porque outros já entraram também, tiveram oportunidade. E o Paysandu parece que encaixou legal com esses jogadores que contrataram, com os que já estavam aí, incorporaram bem o elenco, não, Castilho? De imediato, sim. Agora, você tem de entender, primeiro, essa janela agora vai até setembro, até início de setembro. Então não é para sair alocadamente atrás de jogadores. Foi lembrado que desses jogadores que foram contratados, quantos entraram? 6. 6 entraram, né? Então, mas foram 3 jogos apenas. Vamos aí até sair um pouco, foram praticamente 2 jogos. Porque no Botafogo entrou pouca gente, né? E foi quando começou essa recuperação da equipe do Paysandu. Não, no próprio clássico, né? Contra o Paysandu. Não, a partir do clássico, que a gente vai ter condições de mensurar bem. Agora, o problema é o seguinte, não é são só 3 jogos. 3 jogos são menos do que 10% do total de partidas dessa Série B. São 38 rodadas, tá? Então, você vai precisar medir bem para saber se esse time deu liga para valer, né? Porque 3 jogos é uma amostra pequena, significativa, porque o Paysandu não vinha bem, mas na realidade você vai precisar avaliar com cuidado tudo isso. Você, nessas contratações, vai ter de ver o quê? Primeiro, as suas carências, e a comissão técnica vai fazer isso, junto com o executivo, vai ver o perfil dos jogadores que você vai buscar, para vir apenas para cumprir banco, para ser mais um no elenco do Paysandu, não vai interessar. Tem de ser jogadores dentro do perfil do novo tempo que o Paysandu está implementando, que é um tempo de vitórias. E aí, o mais importante, que mesmo sendo apenas 3 jogos, é bom lembrar que foram 3 vitórias, né, Dinho? E como tem que lembrar disso, né? Ou seja, em 3 jogos, porque a gente conta a partir do momento que o Claudinei assumiu o time. Então a gente conta 100% de aproveitamento. Um gol tomado e 4 gols feitos. Eu acho que é um número assim bem interessante, uma média bem interessante aí para o torcedor do Paysandu e para o ouvinte da Rádio Clube. Agora, acho uma baixa fundamental, embora a gente saiba que daqui a pouquinho você vai falar sobre a volta de alguns jogadores que estavam se recuperando no departamento médico, em transição, mas a ausência do Garcês, ela, para um jogo como esse, né, é importante para tentar engatar uma 4ª vitória contra um Avaí, que é um time
está na 4ª colocação, como bem disse o Castilho, é um time que está brigando lá pelas primeiras colocações. E o Garcês, naquele 1 contra 1 no X1 ali, cara, é quase imbatível ele, né, rapaz? Impressionante. Em função da questão contratual, o Paysandu não pode utilizar o jogador que, através de uma multa, o Paysandu teria que pagar 1 milhão para utilizar o jogador. É melhor ir lá na FIFA e quitar o Keffel, né, Odinho? Rapaz, o canelão dele, quando ele mete, dá o tapa na bola para pegar, é complicado. Jogador de qualidade, não sei por que estava encostado esse jogador, chega para o Paysandu. Vai entender, né? Ele recupera a confiança dele, a gente percebe que ele está confiante. É difícil de perder uma bola, viu? Pode ver que é difícil de perder uma bola. E sempre que ele chega ali pela diagonal, porque ele faz aquele papel do extremo, né? Ele chega em diagonal, ele sempre leva perigo, ou cruzando a bola ou chutando no gol. E é um jogador, né, Castilho, que tem uma função assim bem aguda, né, pelo lado do campo. E é um jogador que encaixou. O Garcês é um jogador daqueles que a gente pode dizer o seguinte, chegou chegando, né, Cacá? Talvez foi o que mais impressionou de todos os contratados da equipe do Paysandu, pelo futebol e pela personalidade. Agora, para esse jogo dificílimo, volto a dizer, contra o Avaí tem uma grande equipe, é preciso ter o substituto à altura. Quem seria, o Dini? Como é que é, Cacá? Quem seria o substituto do Garcês? Pode ser até o Marcelinho, né? Vini Faria. Vini Faria, Marcelinho. Tem o Marcelinho que está aí, né? Os dois estão pedindo passagem. Mas nenhum dos dois faz essa função do Garcês. Teria que adaptar, né? Tem a função do Garcês, né? Agora, ontem você falou sobre o Diogo Oliveira, mas o Diogo Oliveira está tranquilo, ele pode atuar tranquilo, né? Sem problema. Não, é o seguinte, é porque assim, como vieram muitos jogadores e atrelados a alguns clubes, a gente não pode tomar susto nenhum se ainda existirem cláusulas que não permitem esses jogadores enfrentarem as suas ex-equipes na Série B. Mas no caso do Diogo não, porque ele vem lá do Uruguai, né? Não tem nada a ver, então tá tranquilo. Já vou com o Paulo Sérgio Pinto também, com o Gel Bezerra, passando pelo lado do Remo. Você tem convidado aí, Nedinho, hoje? Tem, pô. Sempre. Sempre, né? Quem é o teu convidado hoje? É o Marlon. Marlon. Subiu muito de produção também, vale a pena um registro com o Marlon, que cresceu demais com o Claudinei, né? A minha escolha acabou referendada, porque na seleção da rodada entraram o Marlon e o Marcelinho. Lembra que eu elegi o Marlon primeiro, depois o Marcelinho, e eles estão junto com quem mais? O Paysandu teve o treinador, o Claudinei, o Marlon, o Marcelinho, quem mais? Na seleção da rodada? Teve o Marlon, teve o Marcelinho, o Heverson. E o Heverson e o treinador, o Claudinei. Mas é por isso que você é o tri da bola de ouro, Castilho. Não vou discutir contigo. Não, nem deve.